Então vamos começar mais um vídeo, esse módulo de regra de 3 aqui, nosso vídeo número 5, ainda em regra de 3.5, e agora também são exercícios de concursos públicos, e agora a nossa parte 3. Um exercício que foi cobrado para o cargo de auxiliar de serviço administrativo no ano de 2021. Considere o consumo de certo carro como sendo de 1 litro de combustível para cada 15 km percorridos e o custo de cada litro desse combustível igual a R$ 4,10. Pode afirmar, considerando essas informações, que o custo com combustível ao percorrer uma distância de 165 km com esse carro será em reais de... Então vamos resolver esse nosso exercício aqui. Então ele disse que esse veículo, esse carro, ele gasta 1 litro para cada 15 km. E nos deu o custo desse litro de combustível, que é de R$ 4,10, certo? Então agora o que eu vou fazer? Olha só. Então nós vamos montar nossa regrinha de 3, porque nós temos duas situações. Tá joia? Então, para cada 15 km, ele vai ter um gasto de R$ 4,10. Poderia ter que tirar o zero se quisesse. Então agora, para percorrer 165 km, ele vai ter um custo de X reais. Então olha só, nessa primeira coluna nós já vamos colocar os sinais, porque nós conseguiremos aqui identificá-los. O 15 é menor que o 165, então o 15 é o nosso menos, então o nosso 165 é o mais. É aquele esqueminha, sempre de mais para o número maior e menos para o número menor. E vamos fazer agora a nossa pergunta para a regra de 3, a pergunta sempre em direção ao X. Para percorrer 15 km, então ele tem um gasto de R$ 4,10. Para percorrer 165 km, ele vai ter um gasto maior, então ele vai ter mais gastos. Então aqui menos, certo? Então repare, gente, que aqui são duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a distância percorrida, mais o gasto nós teremos, mais o gasto essa pessoa vai ter. E quando nós temos uma regra de 3, onde os sinais ficaram iguaizinhos dos dois lados, olha só, indica que nós temos uma regra de 3 simples direta. Então nós vamos multiplicar em x aqui, certo? Então vai ficar o quê? 15 vezes x é igual a 165 vezes o 4,1. Foi o que eu falei, não precisa colocar o zero aí não. Tá? E agora nós temos aqui uma equação do primeiro grau. E quando nós temos uma equação do primeiro grau, eu um macete já passei para vocês, a dica, você pode simplificar alguém do primeiro mesmo com alguém do segundo mesmo. Então eu vou pegar o 15 com 165, tá? E vou dividi-los por 5. Então, dividindo aqui por 5 vai dar 3. E aqui vamos dividir por 5. Então, vai dar 165. Lá, vou dividir por 5. 16 por 5. Aqui vai dar 3. 3 é 5, 15 para 16, 1. Abaixo aqui, 5 formou 15. 15 dividido por 5, lá vai dar 3 novamente aqui. Então, aqui nós temos o 33. Então, agora eu tenho o 3 e o 33. E nós poderemos simplificar novamente. E agora por 3. Então, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 11. Certo? Agora, gente, olha só. Nós verificamos aqui que o 3 e o 5 foram os divisores de 15 e 165. E o 3 e o 5 são chamados de números primos entre si. Então aqui, gente, quando você verificar que dois números são primos entre si, se você simplificou por um e simplificou pelo outro,
e eles são primos entre si. Então, simplesmente, se você quiser economizar, você pode simplificar pelo produto entre eles. Então, 3 é 5, 15. Eu poderia ter simplificado uma vez só por 15, tá? Vamos dar continuidade com a nossa resolução. O que sobrou no primeiro membro? 1 vezes x, ó, x. E aqui sobrou 11 vezes 4,1. Então, vamos lá, 4,1 vezes 11. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Mais aqui, então, 1 vezes 1 aqui dá 1. E 1 vezes 4, 4. Então, aqui vai dar 1, 5 e 4. Então, agora nós temos uma casa decimal, então 45,1. Então, 45,1. Então, a resposta do nosso exercício é, ele vai gastar, né, R$ 45,10. Então, essa é a resposta do nosso exercício aí. Então, a alternativa A, né, a resposta. Vamos lá, vamos para mais um exercício aqui. É agora da Câmara de Marabá para técnico legislativo, também aplicado no ano de 2021. Então, o Gabriel resolveu fazer o trajeto Marabá-Fortaleza de carro com a família. Para percorrer os quilômetros que separam as duas cidades, calculou que se dirigisse sem parar a uma velocidade média de 100 km por hora, chegaria ao destino em 15 horas. Porém, se dirigisse a uma velocidade média de 90 km por hora, o Gabriel, alternativa A, chegaria 9 minutos mais cedo, 90 minutos mais cedo. Alternativa B, chegaria 100 minutos mais tarde. Alternativa C, chegaria 1 hora e 20 minutos mais cedo. Alternativa D, chegaria 1 hora e 30 minutos mais tarde. Ou chegaria 2 horas mais tarde. Então, olha só. Então, se ele for uma velocidade de 100 km por hora, ele vai gastar 15 horas. Agora, se ele for com a velocidade de 90 km por hora, ele vai gastar X horas, certo? Então, aqui também na primeira coluninha, nós já poderemos colocar os sinais. O 100 é maior que o 90, e o esqueminha diz que para o número vamos utilizar o mais, então mais para o 100 e menos para o menor, então menos para o 90. E agora vamos fazer a pergunta para a regra de 3. Com uma velocidade de 100 km por hora, ele gastou 15 horas. Se for com uma velocidade média de 90, ele vai gastar mais horas, certo, gente? Aqui é o seguinte, se você diminui a velocidade do veículo, você vai gastar mais, né? Porque velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Nós já aprendemos isso lá no primeiro capítulo. A diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nós aprendemos. Agora, olha só, como é que ficaram os sinais? Aqui mais, menos. Menos, mais. Repare, você vai falar para mim que inverteram. Então, indica que nós temos uma regra de 3 simples inversa. Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Como é que nós vamos resolver? Na linha horizontal pelo macetinho que eu passei. Então, é 90 vezes o x é igual a 100 vezes o 15, certo? Então, vamos aqui simplificar, porque aqui nós temos, né, uma equação do primeiro grau. E ela permite você simplificar alguém do primeiro membro com alguém do segundo. Então, alguém do primeiro com alguém do segundo. Então, vamos cortar o zerinho. É como se eu estivesse simplificando os dois aí por 10. Agora, eu tenho 9. E esse 9 eu vou simplificar com 15. Por 9. Dividindo 9 por 3, vou conseguir aqui o resultado 3. E o 15 dividido por 3, eu vou conseguir o 5. Então, o que sobrou aqui no primeiro membro? Sobrou aqui o 3 vezes x. Então, vai dar 3x. Igual. O que sobrou aqui? Sobrou 10
vezes 5. Então, deu 50, certo? Então, agora vai dar x igual a 50 dividido por 3. Então, vamos aqui ao lado, vamos fazer a nossa divisão. 50 dividido por 3. Então, 5 por 3 aqui dá 1. 1 vezes 3, 3 para 5, certo? Sobram 2. Aí, vou baixar o nosso zerinho aqui. 20 dividido por 3, ó, dá 6. Então, 6 vezes 3, 18 para 20 aqui, ó, sobram 2. Então, aqui eu tenho 16 horas, gente. Tá vendo? Então, meu x, por enquanto, está dando 16 horas, mas não deu aqui um resultado inteiro. Então, nós vamos ter que fazer a transformação, não é isso? E para fazer a transformação, não podemos esquecer que cada uma hora corresponde a 60 minutos. Então, eu vou ter que pegar esse 2 e multiplicar por 60. Então, 2 vezes 60, 120. Então, transformei em minuto. E agora eu vou efetuar uma nova divisão. Vou pegar o 120, vou dividir por 3 para descobrir os minutos. Então, aqui vai dar 12. Lá, dividido por 3 vai dar 4. Então, 4 vezes 3, 12, para 12 nada. Aí eu vou abaixar o zerinho aqui, né? Então, 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, vai dar o quê? 16 horas e 40 minutos. Então, ele vai gastar, tá vendo? Para fazer esse trajeto, se for com uma velocidade média de 90 km por hora, ele vai gastar 16 horas e 40 minutos. Mas não foi isso que ele pediu. Olha só, você tem que tomar muito cuidado agora, você vai ter que fazer uma outra operação matemática aqui ao lado. Porque, olha só, eu vou ter que pegar os 16 horas e 40 minutos, tá vendo? E vou subtrair dessas 15 horas, porque se ele fosse com 90 a 100 km, ele gastaria 15. Agora, com 90, ele está gastando 16, 40 minutos. Repare, ele está gastando um tempo a mais. E é isso que eu vou ter que descobrir aqui. Então, subtraindo aqui vai dar 1 hora e 40 minutos. Certo agora? Então, repare que gastou 1 hora e 40 minutos a mais para poder fazer esse trajeto, mas não tem essa alternativa lá. Pode ver que está assim, ó, alternativa C. Chegaria 1 hora e 20 minutos mais cedo. Mais cedo não é, porque se ele, gente, está com uma velocidade menor, essa alternativa A você já poderia descartar, essa também aqui você poderia descartar. Ele vai chegar mais tarde, está com velocidade menor, e a alternativa D, 1 hora e 30 minutos, não é, acabamos eliminando. Aqui acabei eliminando, repare que só sobrou a B. Certo? Já sabemos a resposta, mas vamos transformar isso aqui. Como é que eu vou transformar? Vou pegar esse 1 hora e vou multiplicar por 60 minutos. 1 vezes 60, ó, 60 minutos. E agora eu vou pegar esses 60 minutos e vou somar com os 40 minutos, que vai dar 100 minutos. Então, realmente, tá vendo? A alternativa B é a resposta correta desse nosso exercício. Aí, pessoal, terminamos mais um vídeo aqui, tá? Espero, que tenha entendido. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato aí conosco pelo WhatsApp, tá joia? Que está indicado lá na nossa página. Beleza? Aí, ó, até o próximo vídeo de regra de 3.